Nós vamos receber com muita alegria o pastor Fernando Toledo, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. A igreja em pé, pastor Fernando com a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por essa oportunidade. Você já ouviu a voz do Senhor nessa noite? Amém. Já se alegrou com esse Deus maravilhoso nessa noite? Tem motivo aí para dar glória a Deus? Preparou o teu culto? Já ofertou a Ele o teu culto nessa noite? Já fez tudo isso? Então agora é hora de receber do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero pedir por gentileza, aproveitando que você está de pé, que abra a sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Até 15 dias atrás, nós estávamos dirigindo a congregação da Vila Renato, mas o Senhor que muda todas as coisas, nos liberou para estarmos num tempo de comunhão com os irmãos. Capítulo 15, eu quero ler o do verso 12 ao verso de número 17. E enquanto eu leio, peço a tua atenção por gentileza. Capítulo 15 do livro do Gênesis, e o verso 12 diz assim: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por meio daquelas metades. Amém, queridos? Se assente glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem desse texto, esses versículos, fala de um sacrifício que Deus orientou a Abrão fazer. E quando ele faz esse sacrifício, a Bíblia diz que vem sobre Abrão um peso muito forte. A Bíblia diz que ele é tomado por uma escuridão, e isso dá o sentimento de uma opressão muito grande sobre a vida dele, ao ponto que ele fica meio que desmaiado, como morto, ele não consegue ficar acordado. E é exatamente nesse momento, daquela opressão, em que Deus começa a falar com ele sobre as promessas que Deus tem sobre a vida dele. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 12, que Deus chama Abrão e faz a ele promessa. Deus chamou Abrão, fez a ele uma promessa. E depois que Deus faz a ele uma promessa, a Bíblia diz que Abrão, debaixo da promessa de Deus, ele começa a caminhar rumo à terra prometida. E é um grande desafio que esse homem vai enfrentar em toda a sua história. E quando ele chega, que ele começa a caminhar, melhor dizendo, Deus faz a ele uma promessa que vai dar a ele um filho. E o interessante na história é que quando Deus fala com Abraão, melhor dizendo, ele pede para fazer um sacrifício de animais. E depois, quando o filho da promessa nasce, cerca depois de 40 anos da que Deus tinha feito a promessa, Deus agora pede um outro sacrifício, Abraão, mas agora o sacrifício é o próprio filho. E que tipo de linguagem é essa que Deus está usando com aquele homem? É a linguagem que ele conhecia.
Porque lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, havia a prática de sacrifício. E é por conta dessas práticas, daquilo que é o cotidiano da vida daquele homem, que ele aprendeu, que ele viveu na sua cultura, Deus vai aproveitar aquilo que ele conhece para falar com ele. Quer ver uma coisa interessante? Quando fala da figueira que Jesus amaldiçoou. Interessante que Jesus vai passar por aquela figueira, indo de rumo a Jerusalém para entrar no templo. E a história diz que quando ele vai entrar no templo, ele vai castigar ali aquelas pessoas que estão trabalhando como cambista dentro do templo. Mas antes de ele ir para lá, ele passa por aquela figueira. E ele vai procurar figos naquela figueira e não tem figos, só tem folha. Ele amaldiçoa e no dia seguinte, quando ele passa de novo, a figueira está seca. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus está falando numa linguagem com aquele povo para que eles entendessem que quando ele chegasse lá, o mesmo castigo ia acontecer dentro do templo. Então a figueira não deu fruto e ele amaldiçoa. E ele vai até Jerusalém, entra no templo, vê toda aquela desordem, ele castiga, pega o chicote e sai, põe todo mundo para correr. E no dia seguinte, quando ele volta, a figueira está seca e o que Jesus está comunicando com as pessoas é o seguinte: a figueira tinha folhagem, mas não dava fruto. Os sacerdotes, as autoridades estavam dentro do templo, mas também não davam fruto, só tinha as mesmas folhagens que aquela figueira. Então é assim ao longo da história, Deus vai usando o nosso cotidiano, o nosso contexto social para se comunicar com a gente. Hoje esteve um pastor na minha casa e ele disse que vai tomar algumas atitudes para mudança na sua vida e ele precisa que Deus fale com ele. Eu falei, sabe qual é o grande problema nosso? É que na hora da nossa ansiedade, Deus fala, mas nós não ouvimos. A gente não ouve. O que a gente precisa primeiro aprender, antes de querer ouvir, é ter paz. Então nessa noite eu quero falar com vocês sobre quando Deus faz uma promessa, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus. A igreja precisa aprender, num contexto geral eu digo isso, o valor da palavra. Quer ver uma coisa? Até a geração antes de nós, por exemplo, havia-se aquele ditado que dizia que era no fio do bigode, que se falava, se cumpria. Hoje tem que escrever, tem que pôr no papel. Levar no cartório e reconhecer firme, e muitas das vezes assim o documento é rasgado. Mas o que Deus vai ensinar para Abraão aqui, que o que ele fala, ele cumpre. Mas não é porque o que ele fala, ele cumpre, que as coisas se cumprem na minha vida. O que Deus vai ensinar a Abraão é o seguinte: eu tenho uma palavra, e o que eu falo se cumpre, mas que a palavra, para que essa palavra se cumpra em sua vida, você precisa obedecer a palavra. E quando você não tiver condições, estruturas, para cumprir a tua parte do acordo, eu faço a parte por você. Irmãos, a gente costuma dizer assim, eu preciso que Deus aumente a minha fé, para me crer que o milagre vai acontecer. A fé está mais ligada à obediência do que sentimento, irmãos. Fé é obedecer. E Abraão declara a sua fé quando Deus pede para ele, leva o menino até o Moriá. Eu vou. Então fé tem mais a ver com obedecer. Olha o que acontece nessa palavra. Capítulo 15 que nós lemos aqui. Vamos lá. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Depois do que, querido? Porque o versículo 1 diz, depois dessas coisas, que coisas? Depois de eu te chamar, depois de você caminhar e levar contigo Ló, você ter que entrar numa batalha que não é sua, porque Ló entrou numa enrascada, depois que você tirou Ló do seu caminho, agora você está pronto a me ouvir, então depois dessas coisas eu começo a falar com você. Deus só começa a falar com a gente quando a gente começa a obedecer o mandato, a vontade de Deus. Antes disso é barulho. Ele fez a promessa, Abraão começa a caminhar naquilo que é promessa, ele está debaixo da promessa.
Mas ele começa errado, mas quando ele decide obedecer, depois que passa toda a turbulência, vem o capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas. Depois de todo o sofrimento, você podia ter se poupado. Mas agora, é eu e você. Então, eu vou dizer para você, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu vou na tua frente. Eu sou a tua recompensa. Me obedece que eu sou a tua recompensa. Abraão, entenda, quando você caminha segundo aquilo que eu planejei, segundo aquilo que eu já coloquei para você caminhar, eu vou na tua frente. Não precisa descer ao Egito para querer arrumar alimento, não precisa querer sair do lugar da dificuldade, querendo dar um jeito para a tua vida. Entenda, Abraão, eu vou na frente, eu sou o escudo. Quer ver só uma coisa? Quando algum movimento de baderna na rua, o policial ele vai com o cacetete na mão e com o escudo na outra mão. Para que serve o escudo? Para se defender. O escudo não é para bater, não é para agredir. O escudo, quem tem um escudo faz assim, ele se defende e avança. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou na tua frente, avança, Abraão. Eu vou na tua frente, caminha, Abraão. Eu tenho já um caminho pronto para você e estou indo na frente. Continue caminhando. Eu ouvi aqui Deus falando: esforça-te e tem bom ânimo. Deus respeitou o luto de Josué. Passou-se o luto, ele falou: rapaz, levanta, esforça-te, chega de choro. Chegou a hora de avançar. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Chegou a hora de avançar, porque Ele está na frente. Oh glória! De Marabassuri canta labaia. Versículo 2: então disse Abraão: Senhor, o que has de me dar, pois eu não tenho filhos? Está faltando alguém aqui para se cumprir a promessa. Aí ele diz: eu nasci da minha casa aqui, de Eliezer, então, do meu criado, do meu mordomo. E Deus disse: não, é você que vai gerar a bênção. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa, é você que vai gerar a bênção. Eu vou na tua frente e te recompenso, você faz aquilo que eu mando. Eu já estou indo na frente, te protegendo para que você possa avançar. E o final dessa caminhada é a recompensa que eu tenho para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 8 ele diz: como é que eu vou saber que isso vai acontecer? E veja que Deus não responde para ele como é que vai acontecer. Ele não diz: tua esposa vai ficar grávida daqui tantos dias e um milagre vai acontecer. Mas Deus, de uma forma didática, vai dizer a Abraão, através desse sacrifício: eu tenho palavra, Abraão. Eu tenho palavra. Nós estamos debaixo da palavra. Jesus disse que vem buscar a sua igreja. Ele tem palavra. Agora, se eu vou é outra coisa, mas que ele vem buscar, ele vem. Se eu for fiel, eu faço parte da promessa da palavra de Deus. Agora, que ele vai cumprir o que prometeu, ele vai. Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe, e todos esses e partiu ao meio e pôs cada parte de frente para a outra. Opa, que é isso? Deus pediu para ele: traga aqui os animais, corta pelo meio e põe aqui uma metade de frente para a outra. Que linguagem é essa? Isso é o que acontecia na cultura antiga. Ele já tinha visto esse tipo de coisa na Mesopotâmia. Como é que funcionava isso? Isso era um acordo verbal, compromisso firmado. Eu vou comprar a tua casa, então eu tenho que te pagar. Qual é o documento? O documento aqui é o sacrifício. Vamos rachar no meio esses animais. Eu tiro o meu sapato e piso em cima daquele sangue e vou dizendo: assim aconteça comigo se eu não te pagar. E aí vem você e faz a mesma coisa. Nós estamos firmando o nosso contrato, o nosso compromisso. E foi isso que Deus pediu para que Abraão fizesse. Mas quando ele faz isso, que ele parte os animais no meio, diz a Bíblia, que as aves de rapina começam a querer descer sobre aquele sacrifício, ele começa a enxotar.
Verso de número 11: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. Abraão agora está ali para tentar defender aquele sacrifício, porque ali é algo que Deus pediu para ele, o sacrifício foi pedido por Deus, e ele tem que defender aquilo das aves de rapina, porque Deus tem algo para apresentar, algo para ensinar. Louvado seja Deus. O que simboliza essas aves de rapina naquele sacrifício? Pastor, o que simboliza? Simboliza coisas que vêm de cima sobre a cabeça daquele homem, para tentar atrapalhar aquele pacto, aquele acordo que ele vai ter com Deus. Quantas das vezes vem coisas nas nossas mentes para fazer a gente desistir daquilo que é compromisso nosso com Deus, mas Abraão, ele entende que tem que defender, ele faz, ele enxota, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, eu tenho que cumprir o meu compromisso, vai embora, e ele vai lutando contra aquilo até que ele se cansa. Ele se cansa. E aquilo está acontecendo no final da tarde. A Bíblia diz no versículo 12 que, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. É o final da tarde, o sol está caindo. Mas mais do que o final da tarde, quando fala de escuridão aqui, ainda não está de noite, é só o final da tarde. Mas uma escuridão toma conta daquele lugar. Tem muito mais a ver com a aflição que aquele homem está enfrentando. Quando Deus faz a promessa para ele, está no versículo 5. Deus disse assim, versículo 5, então o levou para fora. Ele disse, olha para os céus e conta as estrelas se pode contar. É assim que eu vou fazer da sua descendência. Mas quando ele está defendendo o sacrifício, é o final do dia. Ora, se Deus falou com ele para contar as estrelas, e ele vai defender o sacrifício no final do dia, antes de fazer o sacrifício, Deus já tinha dito para ele contar as estrelas, que ia ser desse jeito a sua parentela, a sua descendência. Se aqui ele está defendendo ao final do dia, então quando Deus falou com ele, ainda era dia. E quando Deus falou com ele, se era dia, não tinha estrela, porque Deus manda ele contar as estrelas. Porque mesmo que fosse de noite, como ele ia contar as estrelas? Então Deus fala a Abraão que tem no céu estrela. Então conta. Mas não dá, Senhor, está de dia. Então você não consegue contar, mas eu consigo fazer. Você não consegue contar o que eu posso fazer, mas eu consigo fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Você olha, não é hora de contar estrela, mas a promessa vai se cumprir, mesmo que você não esteja vendo o que eu posso fazer. Você não está vendo estrela, mas eu vou cumprir a promessa. É assim que acontece na nossa realidade. Muitas das vezes a nossa casa não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. A promessa, quando olha, não dá para ver que Deus vai fazer. Mas quando Ele promete, mesmo que eu não consiga ver como é que será feito, eu sei que Ele vai fazer. Qual é o teu papel, Abraão? Defenda o sacrifício. Defenda o sacrifício. E quando não der mais, a opressão é muito grande, eu não aguento, eu vou dormir, ele desmaia. Quando não dá mais, Deus começa a falar com Abraão. Entenda uma coisa, faz a tua parte, que quando não der mais, Deus ele providencia aquilo que você precisa para continuar. Aleluia. Às vezes a gente fala, não aguento mais, eu já estou no meu limite, mas Deus sabe quando é o seu limite, mas eu tenho certeza que quando chegar o teu limite, aleluia, Deus vai começar a atuar na tua vida, te revelando coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque Deus esperou aquele homem desmaiar, dormir, para ele começar a falar qual era a promessa. Porque ele estava trabalhando e defendendo o sacrifício. Enquanto ele não parasse, Deus não ia falar com ele.
E quando ele dorme, Deus começa a fazer a promessa. Versículo 13: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Versículo de número 17 diz assim: e sucedeu que posto o sol, preste atenção, o versículo 12 está dizendo que o sol está se pondo, mas já está escuro. Mas no versículo 17 diz que o sol realmente se pôs. Deus começa a falar com Abraão no versículo de número 13, quando o sol ainda está terminando. Vai vir uma noite, e naquela noite, o que Abraão vai ter com ele é a voz de Deus falando as suas promessas. Perceba que é exatamente na noite da nossa vida em que nós conseguimos ouvir Deus falar com a gente. Às vezes a gente está alegre, a gente está feliz, Deus está fazendo promessa, conta as estrelas, não dá, é de dia, mas eu estou ouvindo que Ele vai fazer a promessa. Mas quando vem chegando a noite, tudo que a gente precisa era ouvir a voz de Deus. Aleluia! Eu já ouvi aqui nessa noite acerca da noite. Talvez você esteja enfrentando uma noite de dificuldade na tua vida, mas é exatamente nesse momento e chegou a hora em que Deus vai falar com você. Aleluia! Sucedeu que posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Quando fica completamente escuro, Abraão começa a enxergar. Ele estava dormindo, mas agora ele começa a ver aquela tocha passando, aquele fogaréu passando entre o sacrifício. Ele está ali sem forças no chão e vendo aquela tocha passando no meio daquelas partes dos animais. E ele entendeu, isso é pacto, isso é aliança, eu já vi isso antes, mas eu não tinha visto a tocha, eu não tinha visto esse fogaréu passando, nunca vi um pacto como esse, porque o pacto que Deus faz com o homem é algo que nunca foi visto, que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não é aliança do mundo, não é aliança do homem, é aliança de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele vê aquilo, a Bíblia diz que aquela tocha vai passando, indo e voltando, e por muitos anos da minha vida, eu quis entender, Deus, o que é isso? Que mistério é esse de uma tocha de fogo passar entre essas metades? E eu comecei a buscar entender o que era isso. Eu fui buscar sobre esse pacto que os homens da antiguidade faziam. E sempre nessa aliança eram duas pessoas que faziam, mas agora é o próprio Deus que está passando ali. E Abraão não está passando naquele lugar. E como é que pode ser um contrato firmado se só uma das partes está passando por aquelas metades? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, que eu aprendi com o Senhor acerca dessa palavra. Deus conhece a nossa estrutura. Se Abraão passa por aquelas metades dando a sua palavra a Deus, ele teria que fazer parte da promessa, porque a promessa era que uma nação muito numerosa, muito grande, seria a sua descendência. E mesmo que é ele que vai gerar o Isaac, Deus está dizendo o seguinte nessa mensagem para ele: para cumprir essa promessa, eu não vou precisar de você, porque o que eu prometo eu cumpro. Eu sei que se você der a sua palavra ao longo da tua caminhada, você vai falhar, então fica aí, passo eu, porque eu quero cumprir a promessa. Não se move, só defende o sacrifício que eu passo, porque eu tenho uma promessa para a tua vida, Abraão, e eu vou fazer o que foi possível, o que for impossível, para cumprir a promessa que eu tenho sobre a sua vida. O que Deus estava dizendo ali com esse ato: o que eu prometo eu cumpro. Você crê que o que Deus tem prometido para a tua vida Ele vai cumprir?
Você acredita que o que Deus prometeu, mas é coisa grande, pastor, para Abraão também era. Mas se você crê que Deus tem poder para cumprir a sua palavra sobre a sua vida, a mensagem de Deus para essa igreja nessa noite é obediência. Qual é a minha parte no contrato? Não passa aqui não, não pisa aqui não. Se esforça-te, faz a tua parte. Porque a minha parte está mais do que garantida para que o milagre aconteça. O que Deus estava dizendo para ele é o seguinte: você não precisa passar para que eu cumpra. Porque a promessa eu fiz e eu vou cumprir. Você precisa obedecer para que ela se cumpra na tua vida. Quando Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito, o povo hebreu, eles vão caminhar no deserto por 40 anos. E quem é que entra na terra prometida? Quem obedeceu. O murmurador ficou para trás, morreu no deserto. A promessa se cumpriu, mas só entrou quem era fiel. A promessa se cumpriu, mas só entra quem é obediente. Quem não é obediente fica debaixo da promessa, mas morre com a promessa. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja nessa noite, no nome de Jesus. Faz a tua parte, defende o sacrifício. Porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu sobre a tua vida, querido. Não se atemorize, não se espante. Levanta, esforça-te. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida. Eu tenho uma promessa para cumprir nessa igreja. Eu tenho uma promessa para cumprir na vida do pastor da igreja. Aleluia, se esforça-te, faz sua parte que eu sou contigo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite para prosperar. Tem crente fazendo campanha para prosperar na vida. E eu aprendi que para prosperar eu tenho que obedecer a palavra. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus, obedeça, porque quem obedece prospera. Quer prosperar na vida, obedeça. O pastor falou, obedeça. A Bíblia está mandando, obedeça. Jesus pediu, obedeça. Obedeça, porque tem promessa firmada da parte de Deus, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, para eu participar daquilo que Ele prometeu, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Louvado seja o nome de Jesus. Imagina que Deus está aqui fazendo com isso, viabilizando um jeito do milagre acontecer. Porque antes dele pedir o sacrifício, a pergunta foi: como vai se dar isso? Como é que eu vou gerar um filho aos 75 anos de idade? O Senhor me fez uma promessa. E como é que essa promessa vai acontecer? Ele diz: faz um sacrifício. Ele fez um sacrifício, e o primeiro sacrifício foi aliança. O menino nasce aos 100 anos de idade de Abraão, depois de 25 anos. E com cerca de 15 anos, depois de 40 anos da promessa de Deus, ele pede um menino para Abraão. E eu acredito que Abraão lembrou daquela cena do sacrifício com a tocha passando no meio. Deus cumpriu o que prometeu. Se Ele está me pedindo um menino, Ele sabe o que vai fazer. Pode ser até um sacrifício doído, mas o que Ele me pediu. Agora perceba bem, não soa meio estranho Deus pedir que mate um filho? Por que Deus usou essa linguagem? Porque lá em Ur dos Caldeus se oferecia às crianças para aplacar a ira do Deus Moloque. Então Deus vai falar com Abraão naquilo que ele aprendeu. Só que dessa vez é diferente. Abraão, diferente de todos os outros deuses, que pedia um filho, uma criança para aplacar a ira, eu vou providenciar. Eu sou diferente de todos os outros deuses que você conheceu lá na Mesopotâmia, Abraão. Porque lá eles queriam um sacrifício, e aqui eu que ofereço o sacrifício. Sobe no monte comigo, eu vou te dar uma grande lição. A obediência, irmãos, nos permite experimentar experiências extraordinárias. Abraão está sozinho com Isaac naquele monte. O que Abraão entendia, acreditava que o menino podia ressurgir
das cinzas. E por quê? Porque com a sua mulher estéril, Deus deu uma criança, quanto mais ressurgir das cinzas. Quando ele vai imolar a criança, ele ouve um anjo dizendo: não faças tal, porque agora eu sei que você teme a Deus. Mas a grande lição aqui, não é que Deus não sabia o nível de obediência de Abraão. A grande lição dessa história é que Deus está ensinando para Abraão que o Deus que ele está servindo, esse Deus não pede um filho, esse Deus é que dá o filho. O Deus que fez a promessa, para cumprir a promessa, deu o seu filho. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Ele deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados, e nós estamos debaixo da promessa da salvação, e essa promessa vai se cumprir sobre a igreja. Essa promessa é para aquele que obedece. Qual é o teu nível de fé? O meu nível de fé é obedecer. Eu posso até não entender, mas eu obedeço. Eu tenho que subir no Moriá, eu vou até o Moriá. Qual é o teu nível de fé? O meu nível de fé é ouvir e obedecer. Ele pediu o sacrifício, eu faço o sacrifício. Eu não tenho forças para atravessar entre esses animais. Eu nem sei porque ele me pediu isso. Porque ele me pediu um sacrifício quando ele me fez uma promessa. Tem muito mais a ver com ele oferecer, ele preparar o sacrifício do que eu preparar o sacrifício. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aprender nessa noite. Quem se sacrifica, fica debaixo da promessa. Ah, pastor, é muito difícil ser crente. A minha vida tá difícil, eu vou embora, eu cansei, desanimei. Querido, você não perdeu a promessa. Só que também você não vai alcançar a promessa. Ah, eu estou cansado, um sono muito profundo está caindo sobre a minha vida, eu não consigo mais lutar, enxotar os maus pensamentos. Deus está te vendo nessa noite. E a palavra que Ele nos dá para que você saia daqui fortalecido, para que eu saia daqui fortalecido, é a seguinte: a promessa foi feita. Aonde você não tem condição de cumprir a tua palavra, cumpro eu a minha palavra. Eu sei a tua estrutura, Abraão, eu sei até onde você vai, por isso eu fiz o pedido do sacrifício, você faz o sacrifício, e eu cumpro a parte do acordo por nós dois. Tem hora na nossa vida que se não é Deus fazendo por nós, a gente não chega, porque nós não temos a mínima condição de caminhar, e é justamente nessa hora que Ele diz assim: deixa comigo. Sabe o que Deus está dizendo para a tua vida nessa noite? Deixa comigo. Eu fiz a promessa, eu vou dar um jeito de cumprir essa promessa, deixa comigo. Tem promessa de Deus sobre a tua vida, e você está dizendo: eu não sei como é que eu vou fazer para a promessa se cumprir na minha vida, e Deus está dizendo: deixa comigo, porque o que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.